E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar explorando o paper da DeepMind sobre Imitation Learning através de vídeos do YouTube, né? De aprender a jogar jogos assistindo no YouTube. Especificamente nesse paper eles falam do Montezuma, que é um jogo de Atari. E aí eles vão falar aqui dessa questão de treinar com poucos dados. Então eles vão usar uma coisa que se chama meta-learning, né? Que é basicamente o que está sendo explicado aqui, né? Então, pensa em todos os parâmetros que são relacionados à gameplay do jogo. Quando tem meta na palavra, quer dizer que é alguma coisa mais subjetiva, né? Entre aspas. E ele vai falar dessa questão que é usada em tarefas robóticas, né? E na parte em verde vai dizer que, embora seja requerido, né? De uma robô em primeira pessoa, demonstrações de um robô de primeira pessoa e de uma pessoa de terceira pessoa. Nesse sentido, essa questão do aprendizado tem que ter alguém que demonstre, que mostre como se faz. Então, é isso que é Imitation Learning. Normalmente, o dado é relacionado de um ser humano, né, que você usa para treinar o sistema. E eles vão usar aprendizado, como sempre, né, todos os papers da DeepMind é aprendizado não supervisado, em que não há uma classificação pré-pronta pelos programadores. O que significa isso? No aprendizado supervisado, é como se tivesse um professor que estivesse guiando o sistema, ó. Vamos supor que é um sistema para aprender a jogar Counter-Strike, por exemplo. Então, vai dizer, ó, você tem que ir de A até B, né? Você tem que levantar a arma para atirar no personagem. Você tem que comprar tais armas em tais momentos, enfim. De uma forma mais simples, vamos supor que você quer fazer uma coisa mais fácil, que não seja Counter-Strike. Você quer fazer um aplicativo que saiba diferenciar gatos e cachorros. Só isso. Um aplicativo que toda vez que você põe uma foto de um cachorrinho, ele sabe diferenciar se é um gato ou um cachorro através da imagem. Então, como que você faz isso, né? Você pode fazer de duas formas. Ou você pode, no seu banco de dados, falar para o sistema que, ó, essas aqui são 5.000 fotos de gatos, essas aqui são 5.000 de cachorro, aprenda qual é qual. Aprenda a diferenciar, no caso, né? Mas eu tô falando, isso aqui é gato, isso aqui é cachorro. No sistema não supervisado, você não dá essa dica. Então você não tem essas dicas. Você não dá, tipo, pro sistema, tipo, guia. Você não guia o sistema de uma forma tão detalhada. O sistema tem que aprender sozinho. Então, meio que uma forma de explicar isso na prática, imagine que em vez de você ter que aprender com o professor junto, você aprende sozinho. Você vê lá, você vai jogar um jogo, por exemplo, você entra, você vai lá, tenta jogar e é isso. E no caso do sistema de inteligência artificial, nesse caso, você vai ter a parte de imitation learning, a parte do vídeo, somente para dar tipo um empurrão para o sistema aprender como jogar. Mas depois ele vai tentar melhorar sozinho. Então, essa é a questão que eles querem mostrar aqui. O nosso trabalho, vai dizer na parte verde, né, difere dos anteriores, né. Eles vão falar que eles não usam aprendizado supervisado através de categorias guiadas, né? Então a gente não... uma coisa que acontecia muito em xadrez, né? Antigamente, de você ter a gente pode falar, por exemplo, no Deep Blue. Tem vídeo no canal que veio do Garry Kasparov em 1997 e era um algoritmo de pesquisa, né? Que pesquisava as melhores jogadas com um banco de dados de jogadas que foram meio que... Esse banco de dados de jogadas do Deep Blue foi meio que criado por profissionais de xadrez. Tipo, os programadores da IBM, né, usaram um banco de dados que foi feito, né, por jogadores de xadrez para conseguir achar a melhor jogada dentro daquele banco de dados. Mas é um banco de dados fixo, né? Então aquilo lá é tipo categorização no extremo, porque você tem um dicionário, né, de jogadas pré-pronto que determinada jogada lá que o cara fazer, ele usa aquela jogada. Então era assim que funcionava o IBM Deep Blue, que ganhou do Kasparov 97, como eu já citei. Na parte em azul, né, já falando, ao invés disso, nós definimos as nossas tarefas, né, usando uma supervisão
esse self-supervision significa meio... Self é uma coisa meio que interior, né? No sentido de ele faz a coisa por si mesmo. Ele aprende sozinho, ele vai aprendendo sozinho durante o jogo com dados não categorizados, né? Então, o vídeo é como um pontapé. Tipo, ó, esse aqui é o jogo. É que nem o próprio AlphaGo. O AlphaGo, eles também fizeram assim, só que basicamente eles disseram, ó, essas aqui são as regras do jogo. Então o sistema ele sabia as regras do jogo. O que você deveria fazer para não perder e para ganhar. É as regras. Tipo, as regras do xadrez são quais? Essa peça pode mover tanto, essa peça aqui faz isso. Essas são as regras. A partir dessas regras ele vai jogando, né, e aprendendo, errando, né, e aí o algoritmo vai se atualizando, né, vai calculando os erros, que são os gradientes relacionados aos erros, que eu já expliquei em outros vídeos, e é basicamente isso. Então é um modelo que aprende sozinho, entre aspas. Então, vai falar que essa ideia é motivada por todos os trabalhos, né, provavelmente na literatura, que nos games, né, é sempre reinforcement learning, e essa questão de self-supervised learning, que ele aprende meio que sozinho. Então, é estranho, né? Porque normalmente as pessoas antigamente pensavam que o aprendizado supervisado ia ser o mais importante no futuro. Porque o não supervisado nunca ia dar certo na prática. Porque é meio estranho, né? Você falar pro sistema, ó, aprende aí, se vira e ele conseguir. Enfim, mas é isso que está acontecendo. Eu vou mostrar uma imagem que é desse artigo aqui sobre Machine Learning em aplicações de internet das coisas, que é mais um artigo de survey. O que é um artigo de survey? Eles explicam o panorama geral sobre um assunto. É isso. E nesse artigo aqui, a maioria tem pessoa da Austrália, da China, não é Londres, da Inglaterra, enfim. Ó, tem um cara ali de Wuhan, né? Foi onde começou o coronavírus, né? É Wuhan ali. Enfim, aqui, aprendizado não supervisado. Vou tentar mostrar como realmente funciona esses conceitos. Porque eles disseram que o aprendizado que eles usam ou não é supervisado, né? Mas o que significa isso na prática, visualmente? Isso aqui é uma coisa muito importante, porque o aprendizado supervisado e não supervisado tem muito a ver com a parte matemática, de relacional desses dados, né? Mas é legal ver imagens, porque elas exemplificam melhor. E o aprendizado supervisado, você vai ter ali os dados, né? Que você está dizendo lá, as bolinhas vermelhas, você tipo, vamos supor que aqui você quer descobrir se o dado é de gato ou cachorro. Se é, por exemplo, de uma pessoa infectada ou não infectada. E você fala, ó, esse daqui são, por exemplo, você quer fazer um sistema que reconhece pessoas infectadas ou não infectadas. Então você vai categorizar isso. As bolinhas vermelhas são as infectadas, as azuis são as não infectadas. Então você diz para o programa isso. E o programa vai dividir. Vai dividir os dois e vai separar. Mas você disse quais são as coisas que fazem a pessoa ser infectada, né? No caso, o banco de dados aqui para a parte da esquerda poderia ser, por exemplo, no Excel, um banco de dados que mostrava um sintoma de alguém doente, por exemplo. Então, o sistema veria, por exemplo, vamos supor que no aplicativo eu coloco os dados de alguém doente e ele aprendeu já, né? O sistema já treinado, ele aprendeu a reconhecer esses padrões e ele vai fazer essa classificação aí. Daqui é doente, daqui não. É isso. Mas os dados são categorizados. Eles são... O próprio banco de dados e o sistema ele já tem meio que um guia dos programadores. Na parte da direita, a gente tem o aprendizado não supervisado, que normalmente é chamado também de clustering nesse caso. Cluster é basicamente você juntar coisas. Pensa que eu vou pegar massinha, eu pego a massinha e eu divido ela em blocos, né? Vários pontinhos em blocos. Um aqui e outro ali, eu separo. É mais ou menos isso. Então, dá pra ver que todos os dados estão em cinza. Então, visualmente bem legal. Porque você não diz o que é o que. O programa tem que decidir sozinho. Então, vamos supor que eu quero reconhecer fotos de gatos ou cachorros. Então, ele vai ter que definir as diferenças que compõem um gato e um cachorro na imagem sozinho. Mas no fim, se ele conseguiu, então é o que importa, né? Então, no caso de infectados e não infectados, através dos dados do banco de dados relacionado a sintomas, por exemplo, ele diferiria sozinho, sem guia, sem categorização
o que seria o quê? Isso é bom porque você vê que os dados realmente são diferentes, né? Que eles não são iguais. Então, cada vez mais pros games, a gente pende pro aprendizado não supervisado para a direita. E todos os sistemas de inteligência artificial nos games, AlphaGo, AlphaZero, que joga xadrez, AlphaStar, que joga StarCraft, que ganhou de campeões mundiais, jogadores profissionais, né? Tem até documentário no YouTube da DeepMind. Não só esses, mas também o OpenAI 5, que jogava Data 2 e ganhou também jogadores profissionais, nível mundial. Enfim, todos esses são programas não supervisados. Embora que, quando eu digo não supervisado, é no sentido... Eu acho que nem seria bom categorizar assim. O melhor seria falar reinforcement learning, né? Enfim, eu acho que não... Categorizar como... Mas ele pende mais pro lado de não supervisado. É mais ou menos isso. Porque no fim eles usam dados para treinar o sistema, mas meio que aprende sozinho através do reinforcement learning. Enfim, aprendizado de reforço que a gente já explicou tantas vezes no canal. Então a balança pende para os games pro lado não supervisado, sempre. Enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.